Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Querido irmão, irmã, filho, filha, é bom encontrar você novamente. O programa Palavra do Coração tem alcançado milhares de pessoas ao redor do mundo. E que lindo observar o testemunho de muitos que dizem: Padre Delton, eu sinto que o Senhor entra na minha casa para trazer a palavra do Senhor e a bênção que me ajuda a viver o dia na presença de Deus. Bendito seja Deus por isso. Eu agradeço a você que escuta o programa e que compartilha, que criou o grupo no WhatsApp, que está inclusive tornando-se um evangelizador, levando aos seus conhecidos, aos seus amigos, a palavra de Deus, palavra que salva. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe. Vamos hoje refletir sobre um santo muito querido, que deixou marcas extraordinariamente bonitas aqui na nossa região, por causa dos seus filhos missionários, que aqui desbravaram o terreno da evangelização. Vamos falar sobre Santo Antônio Maria Claret. Para quem não sabe, o Santo Antônio Maria Claret é o protetor das pessoas que estão em perigo ou que estão nas mãos de malfeitores. Então aí, quando temos essas situações, é importante suplicar a intercessão deste grande santo. Eu vou explicar por quê. Ele é fundador das congregações dos padres claretianos e das irmãs claretianas, né? O nome seria Missionários, Filhos do Imaculado Coração de Maria. Ele nasceu em dezembro de 1807, portanto século XIX, num povoado chamado Salem, perto de Vic e de Barcelona, na Espanha. Antônio Claret e Clara foi batizado no dia de Natal. Foi o 5º filho entre 10. Seu pai era tecelão e seu lar era muito cristão. Na família recebeu o exemplo, a imitação de Cristo, a devoção a Nossa Senhora, um profundo e verdadeiro amor à Santa Eucaristia. Como criança aprendeu a profissão de tecelão e depois de tipógrafo. Isso que o ajudou a empreender grande zelo na evangelização pelos meios de comunicação. Adolescente, sentiu um forte chamado para se colocar a serviço de Deus como religioso, então decidiu acrescentar no próprio nome o nome de Nossa Senhora, Maria. Ele queria com isso testemunhar que dedicaria sua vida a Nossa Senhora. E ele viveu uma vida extraordinária, fazendo o bem, a caridade ao próximo. Antônio Maria Claret. Ele trabalhou com seu pai na fábrica de tecidos e, por causa da sua grande competência e capacidade de comunicação, ele foi convidado para trabalhos bastante rentáveis, mas recusou todos por causa de sua vocação religiosa. Quando tinha 21 anos, entrou no seminário. Seu objetivo? Tornar-se monge cartucho. Não sei se você sabe, o monge da cartucha, ele vive uma vida de recolhimento, de contemplação, de isolamento do mundo. Um sacerdote percebeu que ele tinha vocação missionária, bem diferente da vocação cartucho. E tinha dons para ser um homem de ação dentro da igreja. Dócil ao Espírito Santo, Antônio Maria Claret obedeceu à instrução desse sacerdote. Foi ordenado padre em 1835. Foi nomeado pároco na sua terra natal
ficando 4 anos por ali, depois foi para Roma, foi confiado para uma entidade da igreja chamada Propaganda Fides, ou seja, propagação da fé, e passou a ser missionário apostólico. Viveu anos de árduo trabalho, dedicando inteiramente o serviço pastoral na Espanha. Isso trouxe muitos frutos para a igreja. Foi enviado para as Ilhas Canárias, uma região difícil de missão, no ano 1948. O padre Antônio Maria Claret sentia no seu coração um grande desejo de iniciar uma obra que pudesse alcançar mais longe. Então, em 1849, com outros 5 jovens padres, ele fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria. Mais tarde, essa congregação passou a ser chamada de Padres Claretianos por causa da força do seu carisma. Claretianos por causa de Santo Antônio Maria Claret, daí claretianos. E os claretianos fizeram uma experiência muito bonita aqui na região da diocese de Uruaçu. O primeiro bispo da nossa diocese era claretiano, Dom Francisco Prada, Dom Prada. Seus filhos espirituais continuam entre nós. Temos os padres claretianos em Goianésia, aos quais envio uma saudação carinhosa, queridos irmãos. Pouco tempo depois da fundação da congregação, Antônio Maria Claret foi nomeado bispo. Cuba, a longínqua diocese de Cuba, vivia um tempo de grande dificuldade, 14 anos sem bispo. Assim, Padre Antônio Maria Claret foi nomeado arcebispo de Cuba e colocou-se a serviço, e ficou evidente que Nossa Senhora jamais o abandonava. Em Cuba passou a ser vítima constante de todo tipo de pressão por parte das lojas maçônicas. Faziam violenta opressão aos pobres, provocando vários atentados contra a vida. Puseram fogo na casa onde o bispo Antônio Maria Claret morava, colocava veneno nos seus alimentos, bateram nele várias vezes, o assaltaram à mão armada outras tantas vezes. Mas o Dom Antônio Maria Claret sempre escapava ileso e continuava a sua missão sem desanimar. Ali ele restaurou o velho seminário e, por causa do seu exemplo de santidade, recebeu inúmeras vocações, apoiou negros e índios tornados escravos e procurava libertá-los, né? No ano de 1855, com o auxílio da Madre Antônia Paris, fundou uma nova congregação religiosa que passou a se chamar Congregação das Irmãs de Ensino Maria Imaculada. Mais tarde, também o apelido de Irmãs Claretianas. Esse empenho missionário do bispo Antônio Maria Claret rendeu grandes vocações para a diocese e em outras dioceses também. Fez visitas pastorais, aonde animava as pessoas a continuar a sua vida de fé. Em 1857, ele volta para Madrid, deixando a Igreja de Cuba mais fortalecida, unida, resistente. E nessa volta à Espanha, a rainha Isabel II pediu que ele passasse a ser o seu confessor. E mesmo sem querer esse cargo, para não se envolver em política, aceitou, porque percebeu que era um chamado de Deus. Nessa época, ele teve tempo para escrever e a sua obra literária cresceu bastante. Ele juntou a ela os seus incontáveis sermões, cheios de sabedoria. Em 1868, foi solidário com a rainha e acompanhou-a no exílio na França. E ali permaneceu junto com a família real, mas sem interromper sua missão apostólica de grande escritor. Ali na França, exilado, achou tempo e forças para dedicar a direção e fundação de uma academia destinada aos artistas, e essa obra passou a subsistir sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Santo Antônio Maria Claret morreu com a idade de 63 anos. Foi num 24 de outubro de 1870, como hoje. Por isso a igreja hoje reza e pede a intercessão dele. Todo dia 24 de outubro, a igreja lembra Santo Antônio Maria Claret. Ele estava no mosteiro de Fontfroid, na França. Ele deixou uma numerosa e importante obra escrita que inspira e dirige almas até os dias de hoje. Beatificado pelo Papa Pio XI, que o chamou de precursor da ação católica no mundo. Canonizado em 1950 pelo Papa Pio XII. O exemplo de Santo Antônio Maria Claret nos ajude a jamais desanimar, mesmo diante das perseguições.
Rezemos. Ó glorioso santo, Santo Antônio Maria Claret, vós que em vida sofrestes tantos tipos de violência e perseguições, como atentados, assaltos e ameaças de morte, mas que pela vossa fé e confiança em Deus e no Imaculado Coração de Maria, todas as vezes fostes libertado destes males. Intercedei por mim. Livrai-me de todo perigo, de assalto, de roubo, de sequestro. Afastai de mim, da minha família, toda espécie de violência física e moral. Santo Antônio Maria Claret, rogai por nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.